Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Say your life is unmistakable. Ana Lu, para você que gosta de surpreender. Semijoias que vão exaltar seu brilho e beleza. Moda praia para arrasar na piscina, na praia e ficar com aquela marquinha incrível. Lingeries para você se sentir ainda mais diva. E ainda, a Ana Lu trabalha com Sexy Shop para apimentar a sua relação e sair da rotina. Além de atendimento especializado em sexualidade, com a coach Gabriela Toledo. Ana Lu, na 7 de setembro. Fone 99688-6968. Por que ter um óculos se você pode ter dois? Na Brasótica tem promoção de verão com lentes em dobro. Na compra de um óculos completo, você ganha a lente para outro. Na Brasótica tem armações exclusivas e que fazem o seu estilo. Promoção de verão é na Brasótica. Aqui, a lente é em dobro. Na compra de um óculos completo, você ganha a lente do outro. Por que ter um se você pode ter dois? Brasótica. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Roda de Conversa. É terça-feira e muito obrigada por você estar juntinho com a gente, inclusive ao vivo, né? Você tá ligado que pode mandar o seu alô, o seu recado, a sua pergunta. Hoje, recebendo, então, na nossa roda, ele, o Frei Rafael de Lima. Muito obrigada pela sua presença, Frei Rafa. Obrigado pelo convite, Silvana. Muito boa noite aos nossos telespectadores. Maravilha. E hoje a gente vai ter um papo muito bacana, muito descontraído, né? Com algumas curiosidades que a gente tem em relação a freis, a padres, também a própria igreja. E eu gostaria de começar perguntando, Frei Rafael, qual a diferença de frei para padre? Bom, frei, o nome vem de uma palavra em latim, fratrum, que quer dizer irmão. Se nós olhamos o pronunciamento do Papa, ele sempre diz cari fratelli sorelle, caros irmãos e irmãs. Então, dessa raiz latina e italiana e do latim, mesmo do italiano, que era a língua de São Francisco, vem a palavra frei, que quer dizer irmão. Padre é pai, vem do espanhol padre, né, que quer dizer pai. Então, nós, freis, somos irmãos, porque vivemos em comunidade. Eu não moro sozinho. Todos os lugares onde eu morei sempre com outros homens mais velhos ou mais novos que eu. Geralmente eu era o mais novo em muitos lugares. E aí eu tive que aprender a tratar homens com 80, 60 anos como meus irmãos. Né? E essa forma de viver como fraternidade, tratando como irmãos, que também dá a nossa característica, né, de forma de vida e um pouco que explica melhor, né, por que nos chamamos freis, né? Padre é pai, e nós nunca nos dirigimos nem ao povo como pais, né? Nós sempre, a exemplo de São Francisco, né, nos sentimos irmãos dos outros, irmãos da natureza, irmãos, né, essa forma de tratar o outro que está ao meu lado, né, como irmão. E já o padre, por exemplo, geralmente ele está sozinho ou com mais um na sua paróquia ou na sua matriz, na sua diocese. Como é que funciona, então, essa questão? Vocês
são em fraternidade, né? Isso. Entre vários freis, no caso. E o padre seria sozinho, então? Geralmente o padre mora sozinho ou com mais um, dois, Ai, né? que triste, Eles né? moram em 3 no máximo, mas é uma escolha de vida que ele fez. Sim. Quando ele decidiu ser padre, ele sabia, né? Ele Mas um sabia gato, disso. cachorro... Sim. Meu Deus. Gato, cachorro, né? Mas ele sabia que ia morar algumas vezes sozinho, né? Então... Sim. E nós freis não, nós freis sabemos que moramos em comunidade, moramos juntos, né? Com 5, 6, 7, 10, 12, né? O mínimo para existir uma fraternidade, digamos assim, né? São 3, né? Que daí 2 não dá porque um quer o microfone aqui, o outro quer ali, tem que ter alguém que desempate. Nossa senhora, Então, tá. E como é que funciona, então? Por isso nós moramos em vários, né? Pra peleia ficar mais bonito? Também somos humanos, Exato. né? E como é que vocês fazem, então, em tantas pessoas para tomar as decisões? É o mais velho que vai decidir? É em conjunto? Esclarece um pouquinho pra gente em relação às decisões. Se o microfone fica aqui ou aqui, como é que é? Nós temos uma forma de uma reunião, nós chamamos capítulo, ou local, ou provincial, enfim. Nós temos o capítulo, e no capítulo todos têm voz, né? No capítulo, que nem nós, onde eu moro agora, IP, né? Qualquer coisa decisão que nós vamos tomar, nós consultamos todos os freis, né? Mais velhos, mais novos, né? Tem um líder, que nós chamamos de guardião, né? Que é aquele que deve guardar. São Francisco usava o exemplo de Marta e Maria, né? Marta só trabalhava e Maria aquela que só escutava o Senhor, né? Então, ora o guardião faz o papel de Marta, ora de Maria, usando essa linguagem do evangelho, né? Mas o guardião é aquele que vai, assim, é o irmão mais velho, né? Serve... São Francisco nem irmão, São Francisco usava o exemplo da mãe, né? O líder da comunidade tem que fazer o mesmo papel que a mãe tem com os filhos, né? O mesmo carinho, a mesma atenção, né? O mesmo afeto que a mãe tem com os filhos. Então o líder, né? O guardião que nós chamamos, né? É aquela mãe que nós temos, né? Aquele que faz o papel da mãe, do afeto, do carinho, do perguntar se está tudo bem, o que nós precisamos, né? Então, se nós tomamos uma decisão, vamos comprar mais um microfone. Então, todo mundo decide, todo mundo diz, não, eu acho que não é preciso, por isso, por aquilo. Então, né, desse vai comum, da maioria. É uma forma democrática, assim, né, uma democracia mais franciscana, né? Entendi. E é circular, né? Então, assim, usando a diferença, né, a gente sempre usa a pirâmide, né, a pirâmide social. Nós, freis, sempre buscamos em circularidade, né? Como se nós estivéssemos todos ao redor da mesa, aqui é oval, né? E aí... Então a pirâmide tem o... Né? Vocês usam o nós círculo... Nós usamos o círculo, né? São Francisco... Todos são iguais, assim, Isso. Não tem o maior e o... Mesmo aquele que tem o papel de liderança, mesmo que se ele for pároco, se ele tiver um cargo, né? Ali ele é igual aos outros. Ah, que bacana. Ali nós somos todos, diz as nossas constituições, né? As leis que nos regem, né? Elas, bem no começo, elas dizem, somos uma ordem de irmãos, ou seja, todos nós somos irmãos, todos somos iguais. Tá, e se eu precisar comprar esse microfone, Frei Rafael, esse dinheiro, esse valor, ele vem da onde? Muito interessante. Aí vai uma diferença também de nós capuchinhos, digamos assim, e outros religiosos, dos padres diocesanos, digamos assim, né? Os padres ganham e ficam... É meu. O padre ganha decide dele. o que fazer na paróquia. Mas nós, freis, a paróquia, o pároco é o responsável. Mas dentro da nossa casa, que nós temos fraternidade, né, o que nós ganhamos, nós colocamos em comum, né? Nós temos em comum lá o salário, a aposentadoria, o ganho, os freis que trabalham na horta, assim, rendeu tanto da horta, bota em comum lá, e aí daquele dinheiro nós compramos o alimento, pagamos água, luz, telefone, o veículo, se a casa tem, a manutenção, a gasolina, né? Então, é do nosso esforço de todos que nós nos sustentamos. E aí, cada um fica com um pequeno valor para os seus gastos pessoais, né? Mas o montante é colocado em comum para que, né, dá também mais esse sentimento de pertença, né? Eu trabalho para sustentar a minha fraternidade, para aqueles outros freis, né,
já temos freis idosos, digamos assim, que não conseguem mais trabalhar, né? Ou que conseguem rezar uma missa, duas, né? Mas, enfim. Os outros mais jovens é que ajudam, né, no sustento desses mais velhos, né? Então, realmente uma fraternidade, uma irmandade. Isso, uma irmandade. Né? Uma irmandade. Tudo que nós ganhamos, nós colocamos em comum, e aí desse montante nós vamos dividindo para as contas que temos. Temos alguém que é responsável por esta parte, né, de economia. Que, né, também é um dos freis. É um dos freis, né? Um dos freis é o responsável, né, de liderar, digamos assim, o outro é responsável por pagar as contas, digamos assim, né? E aí, esses dois têm um auxiliar. Tem um outro, né, que nós chamamos vigário da fraternidade, mas são em 3 os que lideram, né? Pode morar em 15, mas são 3 os que estão à frente e que vão conduzindo e vão dizendo, vão guiando. Nós estamos pensando em reformar a cozinha, digamos assim, né? Ela já está velha, né? O que vocês opinam, né? E aí cada um vai botando, eu acho que não precisa, eu acho que seria bom, eu gostaria, mas que fosse assim. Então, nós todos vamos construindo em comum, né? Não só as opiniões, mas também os gastos, né? Tudo é feito em conjunto. Até porque os freis, tu falaste, né? Que vocês, inclusive, vendem verduras, tem a horta, vocês têm também vinícolas, né? Vocês fazem vinho. Quais os outros produtos que vocês também fazem para estar agregando, né? Nos valores aí dessa fraternidade? Nós temos pousadas, né? A vinícola, vendemos mel, e, né, os produtos seriam mais esses, né? A nossa vinícola em Vila Flores, né? E lá temos mel, eu acho que é mais o vinho e o mel que leva o nosso nome, né? Mel né? O vinho Frei Fabiano e o mel dos capuchinhos. E aí tem outras pousadas, né? Show de bola. Que daí vão também ajudando o sustento geral, digamos assim, né? Claro, claro. Do todo, né? Mas são produtos que têm o nosso nome, seria mais o vinho, né? E o mel, ligado a Vila Flores ali. É bom o vinho. Recomendo. E tem alguma ligação os freis capuchinhos com o Vaticano diretamente? Toda a igreja é ligada a Roma. Toda a igreja católica tem o seu coração, né, pulsante, digamos assim, em Roma, né? Leigos ou padres ou freis, todos temos que ter esta ligação a Roma, senão nós seríamos, assim, hereges, não é uma palavra bonita para se usar, assim, estaríamos à parte. Não precisa usar a palavra bonita. Não usar. Nós estaríamos à parte da igreja, né? Para ser ligado à igreja católica, temos que estar ligado a Roma, né? Para poder existir como ordem religiosa, nós temos que ter a aprovação, né, do Vaticano de Roma. Perfeito, tá. E tu vai ser ordenado... Bom, desculpa. Tanto que o nosso chefe maior do mundo inteiro mora em Roma, né? Perfeito. E tu vai ser ordenado em maio, isso como padre. Como padre. Por que você vai deixar de ser frei e vai se tornar padre? Eu poderia falar assim, seria correto? Não. Você vai fazer uma mudança... Como é que funciona essa... Isso, né? É uma dúvida que muitos têm, né? Que nem, eu não vou... Em 17 de maio, quando vou ser ordenado padre, eu não vou deixar de ser frei. Eu vou continuar sendo frei pro resto da minha vida. Entendi. A não ser que, assim, lá pelo andar da carruagem, né, eu veja que não é mais isso que eu quero. Mas aí eu tenho um processo, né, interno que eu preciso fazer para me desligar. E tem essa possibilidade, tipo, sim, não quero mais ser frei, não quero mais ser padre. Tem essa possibilidade. Sim, mas eu vou ser ordenado padre, mas não é porque eu vou ser padre que eu deixo de ser frei, né? Porque nós freis, como ordem religiosa, assim, nós professamos, né, pobreza, obediência e castidade. Nós franciscanos não entendemos pobreza como pobreza. É sem nada de próprio, né? Sem nada de próprio, sem ter propriedades, sem ter algo que me ligue a algum lugar, né? E obediência e castidade, né? Nós professamos isso, assim, a nossa caminhada, né? Porque vocês estão a serviço, se entenderia assim, Frei Rafael, vocês estão aqui a serviço de Deus, então vocês não podem, por exemplo, ter uma casa própria, uma família. Seria por isso também, quem sabe, de não poder construir uma família para você se dedicar integralmente à comunidade? Sim,
Sim, em parte é isso. A outra parte é os bens materiais, que tem também, né? Tem. Em relação à igreja, né? Não... Nós, como franciscanos, né, levamos uma vida um pouco mais simples, né? Mas muitos podem dizer, mas eu fui na pousada em Vila Flores e lá tem. Mas não é para nós, é para os hóspedes, né? Sim. E tem que proporcionar um bom serviço. E para os hóspedes você tem que dar um serviço melhor. Claro. Né? Mas nós, freis, levamos, né, na medida do possível, né, uma vida mais sóbria, digamos assim, né? Não com exageros e nem, assim, não que nós passamos necessidade, não. Nós temos o básico para viver. Não tendo excesso, não levando uma vida com excesso, digamos assim. E assim, em relação a São Francisco de Assis, tu podia falar um pouquinho da história, resumidamente? Ele era uma pessoa da sociedade, tinha muito dinheiro e depois optou, então, justamente pela pobreza, por ajudar até... Por causa disso, né, que ele usava roupas muito simples. Sim. Até a questão que vocês utilizam a vestimenta oficial, né, dos capuchinhos. São Francisco, ele era um filho da burguesia, mesmo da Idade Média, 1200, né, 1186, mais ou menos, a 1220... Agora me falha a memória, mas fugiu, né, é mais ou menos 1220, né, nessa terceira década do século XIII. São Francisco era filho da burguesia, né, os burgueses, os comerciantes, né, digamos assim, uma linguagem mais atual, os comerciantes começavam a nascer na Europa, né? Sim. E aí o pai de São Francisco, Pedro Bernardone, vendia tecidos, né, em Assis. E o que era um comércio muito bom. Sim, muito bom. Vendia tecidos, né? Ele ia sempre à França, comprava e vendia em Assis. E deu a São Francisco, né, e seus irmãos, deu para ele uma vida boa, com tudo que ele queria, com tudo que podia ser dado. E né? Isso naquela época era luxo, né? Ele teve uma vida luxuosa, né? Comparável à nobreza da época, né? Ele não era nobre de título, mas... né, com o dinheiro do comércio, ele conseguia dar aos filhos e à própria família, né, Pedro Bernardone, uma vida boa, né, uma vida luxuosa, uma vida com exageros, assim. São Francisco tinha o apelido de rei das festas de Assis, né, porque as maiores festas que dava era Francisco de Assis, né, Francisco de Bernardone. Ele tinha um sonho de ser cavaleiro, ele queria ser cavaleiro para poder ser nobre, para poder, lembra da pirâmide que eu falei, para poder sair da metade e ir para o topo. São Francisco queria ser nobre, ele tentou várias vezes, né? E era muito jovem, né? Ele era jovem. Mas não conseguiu. Uma das vezes, na briga com a cidade vizinha, de Perugia, ele foi preso e ficou 1 ano na cadeia. E lá na cadeia ele teve contato com vários outros, alguns considerados pela igreja na época hereges, né? Outros... assim, várias pessoas, né, e isso deve ter causado a ele um impacto muito grande. Imagina alguém que teve luxos, né, sempre Sim. tudo que queria, e ali está confinado num calabouço, né, a ter doenças inúmeras, com todas né, ali com doenças, com ratos, né, não tinha tratamento de esgoto, né? De nada, né? Então, estava ali naquela vida, medieval, isso deve ter dado para ele um choque muito grande, né, feito ele pensar muito. Mas ele, quando ele 1 ano depois sai, ele continua com essa ideia de ser cavaleiro. Mas, indo para a guerra no sul da Itália, ele, digamos assim, a ficha cai de novo, né? E aí ele tem duas, digamos assim, a estrada tem, né, uma bifurcação que leva para 2 caminhos. Um é continuar o sonho de cavaleiro e o outro é seguir Jesus Cristo. Que ele deve ter na cadeia um padre, alguém que estava preso ou que ia visitar, que falava, né, de Deus. E isso deve ter mexeu com ele, tocou. E nesse caminho para ir para a guerra, ele teve a pergunta que muitas vezes nós também temos, né? Uma etapa da nossa vida nós vamos nos perguntar. Sim. Eu estou no caminho certo ou eu não estou? Eu já me fiz essa pergunta há 13 anos atrás, né? E aí, ele decidiu não, largou tudo, né? Os biógrafos de São Francisco, como às vezes enfeitam, botam, né, mais, né, aumentam o fato, para dar uma emoção, dar um romance ali, claro, né? Dá um ibope. Para não ficar tão seca a história, né? Aí, ele volta, né, para casa e diz que quer
que vai largar tudo, que vai viver com os pobres. Daí, um dos dias, ele pega todos os tecidos que o pai tinha, tudo, bota numa carroça, vai a um vilarejozinho perto de Assis, e lá ele vende tudo. Tudo. E aí pega o dinheiro, tem uma igreja caindo dos pedaços, fora dos muros de Assis, ele vai lá pro padre e dá pro padre o dinheiro. É para você reconstruir a igreja. E o pai Imagina a alegria pai ficou que o Pedro Bernardone teve quando chegou em casa, não viu tecido nenhum e dinheiro nenhum no caixa. E aí o filho, louco de faceiro, contente, porque para ele tinha feito algo bom, eu ajudei alguém. Daí ele vai com o bispo né, tenta convencer Francisco do contrário, e aí Francisco devolve o dinheiro, né? Mas ele está decidido ao caminho que ele quis, que era viver como pobre. E deixou um grande legado que é seguido até hoje pelos freis capuchinhos, né? Que a gente tem, inclusive, um carinho muito grande. Em relação a... A gente sabe que a Igreja Católica, ela mobilizou muito a era medieval, desde toda a história, né? Ela sempre esteve entre um dos palanques maiores, eu diria assim, juntamente com a política, com os reis, para, de certa forma, eu não vou... não é a palavra... não é dominar, mas é... dar um rumo ao povo, à história, porque a galera era muito louca naquela época. O povo, para fazer uma guerra, olhou torto. Hoje às vezes acontece, né? Sim. Principalmente falando de festa, né, Antônio? Antônio tá aqui. Mas, enfim, para dar uma ordem e um rumo à sociedade, né? Então a gente sabe que a Igreja Católica, ela sempre foi muito poderosa nesse sentido. Até o momento em que houve protestos e pessoas que estavam contra a Igreja Católica, que vieram a ser os protestantes, né? Como é que a Igreja vê atualmente? A gente sabe que teve uma grande dificuldade durante toda a história. Como a Igreja Católica hoje vê os protestantes, as outras religiões, até mesmo o próprio espiritismo, também as crenças relacionadas à cultura afro, como a igreja vê atualmente, né? Porque tudo se modernizou. Sim. Inclusive o Papa que a gente tem aí, né, comprova essa aceitação, né, a modernização, inclusive, de pensamentos. A igreja em relação a outras religiões. Assim, até pouco tempo atrás, isso era muito... Era bem claro, né? A igreja pensava e agia como a única, assim, o único caminho que leva, né, ao céu, assim, a Deus. Uhum. Ou o caminho correto, né? Mas todo o que você falou, né, o protestantismo, né, mesmo Francisco de Assis e Domingos de Guzmán, na Idade Média, reformam a igreja, né? Dão à igreja um novo ar, né? Uma nova forma, né, mostrando que ela tem que, né, naquela época, ser mais aberta, né, olhar para outras coisas, né. Francisco mostra aos pobres, não ao poder, né, mostra todo um outro, dá um legado, reforma, Domingos e outros, né, enfim. Aí depois Lutero e outros criam suas religiões, né, brigam com Roma, né, tem toda essa história, nós já sabemos de cor e salteado. E por muito tempo, né, a reação foi com a maioria, né, ainda mais com os que não eram cristãos, né, os protestantes, anglicanos e outros são cristãos, né, não são católicos, mas são cristãos, porque acreditam em Jesus Cristo. Sempre foi, né, os que não eram cristãos, né, pior ainda, né, não, né, se excluía mais desse caminho que leva a Deus, digamos assim. Hoje se começa a olhar diferente, né? Graças ao Vaticano II, e como disse João 23, né, nós precisamos abrir as portas da igreja e deixar o ar entrar para que se renove, né, não fique fechada. E o Papa Francisco usa um outro exemplo muito bonito também e atual, que a igreja deve ser um hospital de campanha. Hospital de campanha, o exército monta lá onde está precisando, né. Então a igreja deve ir ao encontro, né? O Papa Francisco diz, eu prefiro uma igreja... Bonito esse pensamento, de ir até o povo e aos necessitados. Né? O Papa Francisco também, né, ele diz, eu prefiro uma igreja machucada e suja
de ter ido ao encontro daqueles que precisavam, de que uma igreja bonita e limpa, mas mofada, digamos assim, porque ficou parada e não conseguiu sair de si mesma, não conseguiu ir ao encontro do outro. Fazer o seu papel, digamos assim. E né? aí, o Vaticano II dá este ar, que o Papa Francisco é assim, o exemplo melhor, né, da ideia do que o Conselho Vaticano II queria para a igreja, né? Um espírito de abertura, não só falar a língua do povo, mas também uma abertura de acolher os outros, né? E o Francisco não tem medo de ir, né? Foi à Suécia no aniversário dos 500 anos do luteranismo, né? Ele vai ao encontro, ele cumprimenta, ele tem amigos que são judeus, que são muçulmanos, então... Se alguém é mal educado, ele... ele é um ser humano, ele dá um tapa, se a mulher quer agarrar lá e não solta mais, ele... é um ser humano como nós, como eu, como você. Pois alguém ficar lá, aqui... Se nós, né, alguém começasse, ele pegasse no pé no braço desse humano e não quisesse soltar, a reação... Viu, Antônio? Dá um puxão. Não me venha me puxar aqui, ó. Aí, hoje tem alas da igreja que ainda pensam que ela deve ser fechada, só dentro dela. Imagina E o que aí, o Papa Francisco não passa, porque lá dentro, né, é uma congregação, são várias pessoas e tem os tradicionais, Sim. assim como tem os que querem abrir, né, as portas para a igreja, como tu mesmo Muitas vezes a colocaste. gente olha para a igreja e pensa que ela é um veículo uniforme, assim, né? Um trem com todos os vagões iguaizinhos, né? Não, a igreja tem a locomotiva, mas depois cada vagão tem um tipo, tem um jeito, né? E é isso que o Vaticano II quer, né? Que a igreja tenha o rosto de cada lugar, Sim. de cada nação. Então Só ela que está mais aberta ela está- com as outras religiões, ela digamos está assim. indo num caminho da abertura, né? De acolher o diferente, de encontro, né? As diferentes religiões. O Papa Francisco, quando foi para o Japão, botou uma roupa lá, né, típica do Japão e da religião japonesa. Né? Ele vai ao encontro, ele vestiu o cocar dos índios quando veio para o Brasil. Enfim, ele mostra... Que fazem a sua meditação a Isso. outros deuses. Então, se entende hoje, respeito. né, que a Igreja Católica tem o seu caminho que leva à salvação, mas o próprio catecismo diz, se tem outras religiões, né, se tem alguém que não tem a fé católica, porque os católicos não deram o exemplo, né, que deviam, ou porque, enfim, né, N motivos, mas que acreditou em Deus, que levou um caminho, né, correto, esse também vai ter a salvação, né? Então, essa abertura que é difícil, porque você vai de um caminho, de fechamento milenar. A igreja é uma instituição milenar, então ela tem, né, muitos que ainda pensam que ela deve ficar fechada em si mesma, mas muitos veem que ela precisa se abrir, né? E essa abertura que o Papa faz incomoda, né? Muitos são contra ele, mas é um caminho, incomoda muita gente. é um caminho que era preciso ser feito e vai ser feito, né? Mas, sim, a igreja vai, né, continuar abrindo, e tem aqueles que acham que o Papa não devia. Sim. Temos, como toda a sociedade, temos aqueles que apoiam, aqueles que não apoiam, enfim. Isso é em toda a sociedade, toda a organização, todo o clube. Tem os que são mais conservadores, os mais abertos, os mais liberais, né? A igreja também tem, né, tem tudo isso. E em relação ainda que tu colocaste, Frei Rafael, tu falou da diversidade, de abrir, né? A gente sabe que hoje o mundo, ele é próspero, né? No sentido de respeitar, de amar, e muitas pessoas estão lutando para ter isso. Ainda não chegamos lá, creio eu, de um respeito mútuo e uma igualdade. E quando eu digo isso, eu digo porque eu também sou uma defensora do LGBT, né? A gente sabe o quanto a igreja já... o quanto pessoas que são LGBT já sofreram, né, na mão da própria igreja, e muitas pessoas pessoas que eu conheço acabaram deixando de ir à igreja, pessoas que iam na igreja, frequentavam, e pela sua sexualidade acabaram tendo de se retirar, né? Então a gente percebe que esse conservadorismo, quem sabe, ainda exista, mas a tendência é melhorar? Isso demora. Aí, como a igreja é uma instituição milenar, digamos assim, ela ainda tem
tem algumas coisas que é difícil ser mudada, né? O que toca aos sacramentos, isso é uma interpretação teológica, né, que foi feita. Mas é considerado errado pela Bíblia, porque, né, naquela época eram orgias, era uma loucura. A história mostra que, né, isso é sempre, né, assim, LGBT sempre existiu, sim, né? Sim. Mas a igreja, como tem uma raiz hebraica, né, judaica, né, ainda tem e vai ter por um bom tempo, né, só o que nós estávamos falando antes do abrir para outras religiões já né, já dá pano para manga, né. Essa outra que vem agora, né, que está nascendo agora, e imagine, abrir aos luteranos, né, assim, acolher 500 anos depois, então, assim, vai ser feito o processo, as próximas gerações vão, né, fazendo e vão revendo, mas hoje, né, a teologia, a igreja, né, tem algumas coisas que nós não podemos mudar, mas a nossa acolhida, de acolher, se vem na celebração, se, né, enfim, podemos acolher. O Papa diz na Amoris Laetitia ou Evangelical, enfim, não me recordo. Um dos primeiros documentos que ele diz que nós devemos acolher as mães solteiras, né, digamos assim. E o Papa diz que mãe não é Estado Civil. Não é Estado Civil. Não é Estado Civil, não é mãe solteira, né? É uma mãe. É uma mãe. Porque a lei da igreja diz que quem for separado não pode comungar, né? Mas o Papa diz, é preciso abrir, é preciso acolher também essa mãe, porque ela é mãe e pai, enfim, né? Ela tem... Pra você ver... É de gestos assim, mas que estão começando a nascer, que nós vamos mostrando abertura. Eu digo, assim, eu tô pisando em ovos aqui para não tentar falar nada antiteológico, né? Sim, mas, sim. É que tu tá falando, não às vezes como um posicionamento particular teu, mas como também tenho que levar um posicionamento... nas minhas costas tem a instituição, né? Sim. Que o meu nome, né? Que o nome de Frei, né? E a opção que fiz, eu trago. Mas eu acredito que nós, aos poucos, vamos refletindo de forma diferente. Assim como o Papa propôs, né, temos uma comissão no Vaticano, ela tinha sido encerrada e voltou, né, ao diaconato feminino. Então, né, dar às mulheres a diaconia, no começo da igreja, alguns teólogos dizem que existia, né? As mulheres eram diaconisas, né? Muitas mulheres eram líderes, né? Eram muitas mulheres em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, muitas mulheres foram líderes de suas comunidades, né? Ruth, Esther, outras, né? Foram líderes. Maria, né? Quando Jesus morre ali nos Atos, é ela quem está junto com os apóstolos. Então, as mulheres sempre também tiveram um papel de liderança. E isso por um pensamento que entrou na igreja, né, não se vai julgar quem, né, mas enfim, ficou mais masculinizada. Mas hoje o Papa já, né, logo que ele chegou, pediu né, uma comissão que estudasse a possibilidade do diaconato feminino. O Sínodo para a Amazônia pensa num rito da igreja rezar próprio para a Amazônia, porque a Amazônia, que nem dizia Dom Silvio na missa do rodeio de Vacaria Domingo, tem o direito de ter a celebração da sua forma, né? É um direito dela. Então, são esses pequenos gestos de abertura que nós vamos vendo, que eu creio que vão continuar aumentando. É muito complexo a igreja. Logo que eu comecei a entrar com os freis, numa palestra que foi em Cuiabá, o palestrante dizia, né, usando a imagem do trem que eu falava antes, né? A igreja é um trem com muitos vagões. Então, até todos os vagões fazerem a curva leva um bom tempo, né? Então, não é... vai se ter isso, lugares que pessoas LGBT vão ser mais bem acolhidas, lugares que não vão ser bem. Vai também do espírito, né, de quem está ali, da forma com que interpreta, né? Eu vejo... a partir agora eu falando, né, o Frei Rafael, e do estudo teológico que fiz, né, que Jesus não rejeitava ninguém, acolhia a todos, né. Tanto que ele andava com prostitutas, com prostitutas, com ladrões, pescadores, cobradores de impostos, né, viúvas.
ele busca também, muitas vezes, dar voz e vez àqueles que não tinham voz e nem vez, né? Então, eu vejo que esse então, é muito mais não o papel, né? Do religioso, do padre, do frei, né? É algo do que que não o julgar, pode... Do que o julgar, ou fazer o julgar já é algo que é complicado, né? É difícil porque nós, a partir do momento que julgamos, nós tomamos uma parte e excluímos a outra, né? Então, sendo também um franciscano, né, eu sou convidado também, né, a ter um espírito muito mais de acolhida do que de julgamento, né? Entendi. Muitas vezes também é preciso, né, entender a reação de nós, religiosos, né, porque nós vivemos, né, vemos, e ainda muitas vezes as nossas igrejas estão organizadas como uma sociedade tradicional, né? Sim. Onde tem e muitas pessoas sofrem, infelizmente, por isso, né? Existe marido e mulher e filhos, né? Nós ainda estamos organizados nisso. Só que daí não adianta ir com a mulher e com os filhos na igreja no domingo e trair a mulher, ou a mulher trair o cara durante a semana. Também não dá, né? Só pra mostrar a cara bonita. É incoerência, né, do fiel. Mas é isso. Eu acredito que nós vamos ter cada vez mais esse espírito de abertura, de entender, de ver como, né, se agir melhor, como acolher melhor. Essas questões LGBT ainda são complicadas, né? Porque também do lado LGBT muitas vezes passam no limite, né? Não tem aquelas que quebram imagem de Nossa Senhora, quebram imagem dos santos. Não, mas eu acho que isso, na verdade, qualquer pessoa faria. Até porque os já teve dos dois lados, né? Já então, teve casos, por exemplo, de protestantes que quebraram imagem de Iemanjá, né? No ano passado. É um fundamentalismo. Então, não é a religião. Não. Eu acredito que não é o católico, o evangélico. São pessoas, a laranja podre, que acaba disseminando o ódio, né? Porque tu destruiu uma imagem de algo que você crê e eu tenho que respeitar a sua, mas você não pode respeitar a minha. Fica meio incoerente isso. É essa questão, né, de radicalizar, muitas vezes, de algumas ações radicais de alguns membros que não se estragam todo o saco de laranja. Entendi. E aí causa algumas vezes a reação daqueles que estão tentando uma abertura maior de parar, frear, não vamos continuar porque eles ainda continuam, né, o tratamento assim, de não acolher, de rejeitar, algumas vezes também é de ambas as partes. E aí às vezes é uma reação de ódio, né? Uma reação a reação normal que que nós muitas vezes como humanos, animais ainda temos, né? Aristóteles diz, né, que o ser humano é um animal político, né? É um animal, mas que tem, né, suas reações. E Frei Rafael, antes tu falaste, né, que para nós chegarmos ao céu ou para nós nos encontrarmos com Deus, nós precisamos crer nele e precisamos ser bons, né? Por isso que eu entrei nessa questão de LGBTs. Eu tenho pessoas do meu convívio que são extremamente fiéis a Deus. Muito mais do que muita gente que quem sabe até trabalhe dentro dessas instituições. Sim. Né? E que acreditam e que são pessoas boas, né? Então, eu acho injusto, às vezes, em alguns ambientes, eles serem rejeitados, né? E outra questão também é em relação aos ateus. Porque tem muitos religiosos que não fazem o que alguns ateus fazem. Eles não creem em Deus, porém são seres humanos incríveis, que fazem o bem, que proliferam o bem, né? Então, é complicado a gente chegar... Como é que você vai chegar aos céus ou à recompensa após a morte, né, por uma vida? Às vezes isso nos gera dúvidas, né? Tá, a pessoa crê em Deus, né? Ela é cristã, porém ela faz fofoca das pessoas a semana inteira, ela fala mal dos outros, ela cria, sabe, tudo que tu imagina para disseminar o ódio e o rancor nas pessoas, a raiva. E tem pessoas, às vezes, que não creem em Deus ou que não creem em nenhum tipo de ser
espiritual mais elevado, porém são pessoas íntegras, de muito caráter, são pessoas extremamente profissionais, competentes, amigáveis, amáveis com a sua família, né? Então, chega um momento que, agora eu vou usar aquela tua, né? Chega o momento daquela forquilha, né? Tá, e aí? Tu entende? E aí? Claro que ele não crê em Deus, pra ele, se ele vai ver Deus depois da morte ou não vai, eu creio que não importa, né? Mas até onde isso vai, tu entende? Tu ser desprezado por ser ateu ou ser criticado por ser ateu, sendo que você é um bom ser humano. Ah, não, mas agora você acredita em Deus, mas você é um merda como pessoa, então tu vai ver os céus. Então acho que as pessoas têm que começar a entender e diferenciar um pouquinho essas coisas, né? Que ela tem que crer em Deus, mas ela tem que ser um bom ser humano, porque Deus ensina a ser bom. Tinha o fim da missa em latim, ele dizia id missa est, né? E aqui na tradução português, quando a missa ficou no português, ficou ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Mas o ide missa est, na tradução literal, seria ide em missão, né? A partir de agora que acabou a missa, começa a minha missão como cristão, né? Eu vim aqui para me alimentar na fé, para, né, beber, né, comer do corpo e sangue de Jesus na palavra, na Eucaristia, para que eu possa ir na minha comunidade, lá onde eu vivo, no meu lugar, e colocar em prática tudo aquilo que o padre me ajudou a entender. Ser melhor. Mas nós temos no Brasil, né, e na América Latina, no mundo, assim, até há pouco tempo, nós éramos católicos por tradição, porque meu pai era, porque meu avô foi, que meu bisavô foi. Eu fui batizado, porque a criança não tem escolha se vai ser batizado ou não. Eu fui batizado, nós ainda fomos, né, nesse rito, nesse estilo. Mas, a partir de agora, isso já não... A sociedade de hoje, os jovens, aqueles que procuram, né, são porque têm convicção daquilo que buscam. Sim. Né? Então, muitas vezes essas pessoas também não entendem que não basta eu ir na missa, não basta eu rezar o terço do dia, se as minhas ações não mudam, né? Ser cristão, ter uma religião, não importa qual seja, exige que eu pratique ela. Sim. Senão, fica em casa, né? Que eu coloque o mandamento do amor, como diz Jesus, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, né? É colocar em prática, né? Não é só esperar que, pegando que nem o lava-pés, esperando que venham lavar os pés do mestre. Não, muitas vezes é também ir, né, algumas vezes é se rebaixar, né, ser um pouco, né, mas largar um pouco também o nosso sentimento de orgulho de lado e lavar os pés de outros, né, e de encontro a outros. É isso, né, isso é colocar em prática aquilo que eu venho professando, que eu vou lá e rezo, que eu vou lá, né, todo domingo, todo sábado, né, assisto tantas missas, né, mas se eu não colocar em prática tudo isso, é claro, pode ser que ainda está vendo um pouco duro do que o Frei está falando, mas o correto, o ideal é isso, né? Eu colocar em prática a fé que professo, né? Sim. Porque senão daí... Fica só no blá 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 e vai lá pra bonito e às vezes não ouve... E muitas vezes, por essas ações desses que não colocam em prática, que acham que só ir todo domingo na missa vai salvar, vai ter o terreno garantido. Que temos muitos que são ateus, ou que não acreditam em Deus, ou naquele Deus. Porque como é que eu vou acreditar num Deus, né, que eu vejo meus pais, ou eu vejo meu vizinho, que vai na missa todo dia, mas chega em casa briga e fala... Bate na mulher, bebe... É tudo isso, né? Então, nós temos que ir aos poucos entendendo que eu tenho que colocar em prática tudo que eu vou lá e rezo, que eu professo, que eu falo, né? Não só acolher ou esperar que seja acolhido, mas também ir lá acolher, ir de encontro a um pobre, a um mendigo, a alguém separado, né? Ir lá e dar muitas vezes só um ombro amigo, só uma esperança, uma palavra. Ou escutar. A nossa sociedade hoje precisa de pessoas que escutem. Você visita famílias, elas não querem que o padre fale, elas querem que o padre escute o que elas têm para falar. Então, só o gesto de se colocar, né, à disposição de alguém, né, para escutar ou para visitar, para fazer companhia a muitos, né, idosos ou pessoas, né, já é o suficiente. Já eu colocar em prática aquilo tudo que eu venho professando, que eu venho rezando. Rony, vamos para um bloquinho de comerciais. Daqui a pouco a gente volta com o Frei Rafael de Lima aqui no Roda de Conversa.
Ana Lu, para você que gosta de surpreender. Na 7 de setembro. Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Em frente ao INSS. Fone 3358-5952. Estamos de volta para dar sequência ao nosso bate-papo com ele que está nos suprindo, né? Muitas dúvidas, curiosidades em relação à igreja. É o Frei Rafael de Lima. Obrigada mais uma vez pela tua presença. E, Rafael, antes nós falávamos dessa questão do filho seguir o pai, porque o pai é católico, mãe é católica, e dar essa sequência, e às vezes na vida adulta perceber, opa, é isso que eu quero seguir ou não é isso. Jesus, ele foi batizado com quantos anos? O judaísmo pedia que a criança fosse apresentada no templo logo depois do nascimento. Foi a festa que nós celebramos domingo passado, a apresentação do Senhor, na festa das luzes. Mas ele já tinha... né, como judeu que era, como rito judaico, né, seguindo a religião que os pais tinham, né. José e Maria deram a Jesus a educação de um judeu da época, né. Sim. Aos 12 anos ele foi ao templo para ele, celebrar, né, para ele mostrar que tinha amadurecido, mas assim, o batismo de Jesus por João Batista, já ele está na idade adulta, né? Ele tem aproximadamente 30 anos, né? Quando ele vai ao encontro de João Batista, João professava um batismo de conversão, ou seja, crer, mas você tem que mudar, né? O aplainar, né? Deixar tudo plano, né? Endireitar as montanhas, fazer com que o povo da época entendesse que era preciso mudar de atitude para poder acolher o Messias, acolher o Salvador que vinha ao seu encontro. Então, Jesus vai lá e é batizado por João, como quem diz, eu também, né, dou crédito, né, aceito, professo, né, acolho, né, essa sua forma, né, de professar, de fazer a sua profecia, né, de anunciar Deus e anunciar a vinda do Messias, dizendo que cada ser humano, ao ser lavado nas águas do Jordão, tinha que mudar de atitudes, né? Tinha que mudar, tomar uma vida nova. E em que momento, então, que as crianças passaram a ser batizadas posterior ao nascimento, ou em poucos meses? Isso vem de uma prática, assim, no começo do cristianismo, todos eram em idade adulta. Você entrava na comunidade e você ia participando, e aí você ia ter um catequista, né, ou o grupo dos catecúmenos, e aí o catequista ia vendo no caminhar, né, a cada Semana Santa, né, o processo da quaresma os domingos, né, são muitas vezes em linguagem do batismo, né, e aí... Para ver a maturidade. Para ver a maturidade. Você ia crescendo como comunidade e aí, a partir do momento em que o catequista, aquele que estava à frente, né, do processo catecumenal, via que você tinha amadurecido, tinha entendido o que era ser cristão, o que era professar a fé em Jesus Cristo, ele dizia assim, agora ele pode ser acolhido e fazer parte da comunidade. Que o batismo tem esse papel, né? Integrar o seio da comunidade. Isso, um ritual de passagem da infância pro... É um processo de integrar, né? Pro adulto, por exemplo. De botar aquela criança, agora é criança, mas na época o adulto, o jovem, junto da comunidade. Ele, a partir do momento, ele ia poder fazer tudo que a comunidade fazia. Antes não, antes ele, né, só assistia, só ia, mas a partir do momento que ele foi batizado, ele foi integrado. Quando a igreja vai indo, né, andando, e aí começa a todos ser cristãos, né, a ter todos cristãos, começa a bater a dúvida. Esperamos eles né, amadurecer, virar adulto para receber o batismo, ou já desde criança nós batizamos? Porque ainda tem, que nem nossos avós, tem ainda o receio. Morreu sem batizar, né, morreu pagão. Vai para o inferno. Eu já ouvi muito isso. Isso é comum, é da cultura da nossa região, né? Morreu sem o batismo, vai morrer pagão, né? Não vai para o céu. Não, a criança não tem pecado nenhum, ela vai para o céu, né?
Que mal ela fez? Tem um ditado que diz que criança até os 7 anos não tem pecado. Meu Deus do céu, por isso será que tem criança pequenininha que Criança é sincera. que é Isso sim. Meu Jesus amado. Criança é muito sincera. Mas são maldosa. Machucam a gente. E aí, nesse pensamento, né, nessa ideia, Aham. também começou a se batizar, né? Vamos crianças. começar com elas Eu não sa- desde o desde o nascimento. Pra que, Seria com essa ideia, então. Ela desde criança fazendo parte, ela vai vendo como é que é, e aí, quando chegar a adolescência, ela vai Daí faz a fazer comunhão. a comunhão. A crisma é a comunhão, né? Nós fizemos a comunhão. Pode e a rodar crisma. na comunhão e na crisma? Não, porque é um Não? processo de você entender, você amadurecer. Mas tem gente que tinha que rodar. Tinha que ser que nem colégio. Porque tem gente que sai também. E daí ali que é o amadurecimento. Porque eu lembro quando eu era criança, meu Deus do céu, eu via a minha mãe ir lá pegar hóstia, eu dizia, nossa, quando eu for grandinha, né? Lá nos meus 13 anos eu vou comer a hóstia. Eu achava o máximo, porque eu tinha feito a comunhão e podia comer a tal da hóstia. Então, assim, eu não sei, você que tá em casa, mas é que pra mim aquilo era tipo, agora eu sou Taura do Rio Grande, agora eu como a hóstia, eu vou pra fila. A alegria nos domingos era ir pra fila comer a hóstia. Era o auge. É um processo de integração na comunidade, na vida da Exato. comunidade. É o processo de Eu se era- integrar junto àquilo. Me ajoelhava, era a última a levantar, só pra dizer, eu rezei mais. Também. A crisma é o quê? É a confirmação. Assim, nós, né, guardamos, né, a ideia de, né, a crisma. Mas o nome mesmo é o sacramento da confirmação. Ele vai confirmar. Você confirma o quê? A fé lá do batismo. No batismo foi nossos pais e padrinhos que por nós professaram. Digamos assim, nós, em nome do Rafael, professamos, né, que ele vai ser católico e vamos ajudar o pai dele, né, a educar ele na fé católica. Na crisma, na confirmação, é a criança, é o adolescente, por conta própria que diz... Eu, Rafael... Se não for obrigado pelos pais ou pelos avós, né? Que acontece também. Que acontece também. Mas é um gesto de ele, já maduro, dizer que vai professar. Interessante. Ele vai... Então, Interessante. a crisma Então, é a confirmação então, na verdade, da fé assim, do batismo. seria interessante que as famílias dessem essa liberdade também para os adolescentes, para que no momento certo, porque eu já vi também pessoas adultas que foram fazer crisma. Sim. Lá na paróquia Turmas de adultos fazendo a comunhão, fazendo toda a passagem que atualmente sempre os adolescentes que fizeram, mas em Carazinho, que eu sou de lá, tinha turma de adultos Em Canoas, onde que eu morava se também. sentiram, não, esse é o meu momento, ou que não tiveram oportunidade por vários fatores na adolescência e que naquele momento se sentiram preparados. E quiseram, ou porque queriam fazer o matrimônio, queriam se casar, mas para ter o casamento na igreja também você tem que passar por essa transição da comunhão, dessa confirmação, que nem tu falaste. Então, que eles voltavam aos estudos bíblicos para poder fazer essa confirmação e seguir uma vida de fé. Então, adultos fazendo, é muito interessante. Então, E é um onde tu processo estava bonito. também tinha. Também tinha, em Canoas também tinha. Até teve alguns casos interessantes, porque quando começou a ter a catequese para adultos, alguns começaram a perguntar. Tinham senhoras já com seus 70, quase 80 anos, que iam todo domingo na celebração lá. Mas os meninos começaram a ver que ela não ia na fila, né? E aí alguém foi lá e perguntou, né? Por que a senhora não vai, né, comungar? Porque eu nunca recebi a preparação para ir comungar. Daí Sentiram a necessidade. Daí foi lá e convidaram ela para fazer parte, né? Para ir, daí de catequese, daí para ela se sentir mais parte da comunidade, né? E também o adulto, os adultos que recebem a crise, ou, né, que vão na catequese, assim, como eles já são mais maduros, já são adultos, eles sabem o que querem, né? Também é um processo bonito de acompanhar, né? Ou é verdade que se a... Vou perguntar. Se a hóstia grudar no céu da boca tem pecado? Não. Não, ô glória, porque a minha sempre gruda. E eu ficava com aquilo, minha mãe dizia... não, e outra coisa que minha mãe dizia, se na sexta-feira santa, se tu fizer pecado e tu comer a hóstia, vai sair sangue da tua boca.
Era uma loucura, ou eu juro que eu ficava, são mitos que foi criado para que as crianças também se comportassem, né? Tu vai, e daí ela botava uma pressão, minha mãe era muito religiosa, minha saudosa mãe. Não, porque se tu tiver pecado, se tu fizer pecado hoje, é como se você estivesse machucando Jesus e vai sair sangue da tua boca na hóstia. Eu dizia, meu Deus do céu, hoje eu vou me comportar. Melhor eu ficar deitada. São tradições melhor eu que o... Mas tu vê como tem uma pressão, e eu acredito que muitas pessoas já tenham passado por isso, às vezes pelo medo, né? E a própria igreja colocou na cabeça das pessoas, você pode discordar de mim, tá? O medo das pessoas do diabo, do inferno. Não, você tem que crer em Deus, você tem que ir na igreja, porque senão você vai pro inferno. E lá é quente pra caralho, diz assim. Lá você vai passar por sofrimentos, tem o Satanás, tem o diabo, sendo que na verdade você tem que amar Deus pela beleza que ele é e pela energia que ele provém. Que eu acredito muito em energia, né? E essa coisa de energia do universo, se você é uma pessoa boa, né? Se você... Até hoje uma menina no posto me perguntou, a Ali, Sil, tá sempre faceiro. Eu digo assim, é que eu recebo do universo que eu mandar pra ele, né? Se eu ficar carrancudo o dia inteiro, tu acha que vai vir uma coisa boa? Não vem. Então, que sejamos, né, alegres e possamos fazer o bem pros outros, pra nós também recebermos. Sim. Então, eu acredito que a gente tem que amar a Deus ou deuses, seja qual for a tua crença, pela beleza e pela grandiosidade, não por medo. Porque daí não é sincero. Aí eu vou na igreja pra não ir pro inferno, né? Foi fruto de uma época, né? Foi fruto ali logo depois da Reforma Luterana e outros, então, para que ninguém saísse, também usou-se um pouco, né? Essa, assim, teologicamente a gente diz a teologia do cagaço, né? Fazer outro ficar, né, lá com medo, ficar com medo, né, ali para que não saísse da igreja, né? Sim. Você tinha que era uma reflexão teológica que durou até o Concílio Vaticano II. Né, que ele disse, não, galera, calma, vai com calma. Medo, né, tinha que sentir a menor das criaturas, né? Mas o último dos mortais, digamos assim, uma linguagem popular. Tem que sentir o último dos mortais, né? Pra você ver também a imensidão que era Deus, né? Pra mostrar que Deus era, né, também... Sim. Isso é um pouco barroco, né? O fruto da teologia, né? Mas é que nem a história do bicho-papão. Não vai lá naquele quarto que tem o bicho-papão. Não vai lá porque aquela tia é braba. Não vai... A gente acaba criando até eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. Sociedade... Às vezes a gente percebe que as pessoas tentam educar pelo medo, né? E quando teria que ser o contrário, né? Como você falava agora, né? É a lei que nem Isaac Newton, né? Ação e reação, né? Toda a minha ação vai causar uma reação. Tá a pessoa com 30 anos com medo de dormir com os pés pra fora, porque o diabo vem puxar os pés. Gente, eu morria de medo de dormir com o pé pra fora. Hoje eu durmo com a bundinha assim pra fora. Desculpa, Frei. Frei, me perdoa. Tranquilo. É que Tranquilo. Mas é isso. Nós temos que ir aos poucos entendendo que eu tenho que fazer o bem, porque porque se eu tratar alguém bem, o outro também vai me tratar bem. E daí a gente entra naquele círculo da fraternidade. Isso. É o círculo. E ele vai voltar pra ti. O círculo, se tu passar uma coisa boa, vai, né? E vai vindo. Então, realmente... Eu não posso tratar alguém mal e esperar que ele me trate bem. Bom... Sim. É a reação normal. Eu critiquei alguém, ele vai me criticar. Vai. A não ser que ele tenha muito certo das ideias, que vai dizer, não, vai entender que a Silvana tá passando muito difícil, ela me criticou por isso. Mas olha, são muito poucos os que conseguem fazer isso. E vocês, como freis, têm que ter um equilíbrio muito grande também, né? Porque eu acredito que vocês devem ouvir muita coisa e ter que dar o sermão. Não sei se vocês utilizam essa palavra. Não. O padre utiliza o sermão da missa? A linguagem normal do povo seria o sermão, mas eu trato como reflexão. Boa, gostei. Muitas vezes eu digo, o Frei, você faz a homilia hoje? Sim, eu faço a reflexão, né? Porque no meu pensamento, na minha forma de entender,
é o momento de ajudar o povo a refletir aquilo que foi trabalhado na leitura, no evangelho, né? O que a igreja quer passar com aquela linguagem, com aquela leitura. Então, é uma forma de ajudar também os outros a refletirem, né? Então, um pouco a minha ideia, né? Porque homilia dá a ideia de humilhar, né? Sermão dá a imagem do pai e da mãe lá, que quando você fazia coisa errada, passava o sermão, né? É que padre é pai, né? É que padre é pai do latim, então é o sermão mesmo. Sermão, Tá, e em relação a sexo, antes do casamento, pode ou não pode, de acordo com a igreja? Pelo código do direito canônico, não. Falando o que a lei da igreja diz. Não. Sim. Mas, né, nós sabemos então, que temos numa sociedade... São coisas que acontecem. Sim. E são... Não, entendi. De acordo com as leis da igreja, não é o correto. Você tem que se guardar... Né, você tem que se guardar pro noivo ou pra noiva até o momento do casamento. Mas nós sabemos que na sociedade atual, né, o jeito com que nós vivemos hoje, muitos fazem o sexo antes do casamento. Então... A lei diz isso, mas nós temos que também entender o outro lado, né? Senão ninguém casava? Daí... Seria isso. Não, mas tem pessoas que se guardam e tem muitas vezes alguns... Eu já tive também amigos que eram evangélicos que viviam isso e era muito bonito. Era muito bonito como os namorados se guardavam. Era lindo isso, era uma cumplicidade, era uma harmonia. E eles eram muito felizes e tinham um relacionamento super saudável. Sim. E eles tinham eles se guardavam de uma forma tão carinhosa e tão respeitosa. Não era um peso, era uma... Exato. Eles se orgulhavam e eles eram muito felizes por estar se guardando um ao outro para o dia do matrimônio. E até hoje são meus amigos, são felizes, são casados, têm os filhos, né? Então eu acredito que isso seja muito assim também da pessoa. No momento que você tem um compromisso com alguém, você dedica a sua vida mutuamente com alguém, vocês combinam, é o contrato, né? O relacionamento é um contrato. E no momento que é combinado aquilo e que eles vivem e que eles creem nisso, é lindo. Tem muita gente o padre não pode casar, mas quando alguém casa, se compromete, segundo, né, a Igreja Católica, a viver com aquela pessoa por resto da vida. Também é um celibato. Também os dois se tornam celibatários, né, entre eles. Né? Quando alguém se casa, o marido diz que renuncia a todas as outras mulheres para viver com aquela. E a mulher é a mesma coisa. Renuncia a todos os outros homens para viver com aquele dali. Isso também é uma forma de celibato. Então, o casamento ele deveria ser não algo tradicional, né? Não. Deveria ser algo... vamos fazer o casamento para agradar a família ou para fazer festa. Não, é porque realmente você está... se doando e você está fazendo um contrato, inclusive com Deus, você está querendo uma aliança. Isso. Você está querendo fazer uma aliança, né, com aquela pessoa. Você está querendo se comprometer com ela, viver, a enfrentar dificuldades, as alegrias, né, com ela por resto, né? Você está... E por acaso, por exemplo, a igreja considera, me corrija se eu estiver errado, tá, Frei? Errado a separação, o divórcio. Digamos assim para a igreja. Tanto que depois, se tu se separar, tu não pode mais casar na igreja. Até no civil, acho que pode, tem, né? Assim, tem outros casamentos. Pode. Mas na igreja é uma vez e tchau, bebê. O casamento é para sempre, digamos assim. Sim. Estou tentando lembrar o nome do documento, mas não me recordo. Teve um sínodo sobre a família com João Paulo II e depois houve um documento em que no documento o Papa João Paulo II, né, hoje já santo, diz que a comunidade deve acompanhar o casal que está em processo de separação, né, ajudá-lo para que mantenha o vínculo. Mas se não for possível manter o vínculo, que eles o façam da forma mais pacífica possível. Mas a comunidade e o pároco, né, o padre, não deve se exiguir
de acompanhar o processo, né, com, né, o processo De auxiliar, de né? auxiliar os dois para que eles saiam, né, ou mantenham o vínculo, resolvam, né, aquilo que está causando atrito, ou se não for possível, né, que o façam da forma mais pacífica possível. Mas assim, tem... Porque, infelizmente, tem casos que não há Tem casos que não há possibilidade. Então, de a manter comunidade uma relação. deve acolher, não deve excluir do convívio da comunidade, né? Ele tem que... A comunidade é convidada a acompanhar o processo. Nós sabemos que muitas vezes isso não acontece, né? Às vezes a comunidade está só julgando. Isso. Vão julga. se separar, Aí- Antônio, nem sabe. Mas, digo assim, também Acontece, né? também Então há ajuda, não faz fofoca. Também há a possibilidade de, eu quero me separar, eu posso pedir anulação do casamento para a igreja. Mas é um processo jurídico a ser feito, mas eu tenho que provar... E tem um custo alto? Eu tenho que pagar o advogado, né? Pra entrar, e o custo do tribunal, né? Do juiz. Mas aí eu tenho que conseguir provar que eu não casei por amor, né? Isso seria a raiz, né? Que é, assim, é sanar O caso mora, foi uma coisa sanar tipo assim, juridicamente seria sanar na raiz. Né? Dizer que lá na origem Entendi. do casamento não houve um casamento. A Silvana casou com fulano porque o pai dele obrigou, né? Porque E isso o pai tem um dela... tempo? Não. Tem um tempo, não? Tô casada há 20 anos, agora tá uma merda. Esse cara é um tóxico, Mas eu tenho horroroso. que provar, né? Eu tenho que fazer é um processo jurídico a ser feito, mas que eu tenho que... Mas daí, no caso, se a pessoa quiser casar de novo na igreja... Se quiser casar de novo. Senão, ela é separada, Entendi. né? Nós nos amávamos quando casamos, E pode então... comer hóstia, porque eu já vi muita pessoa separada, divorciada, que não Sim, participou mais da comunhão. Quem observa a lei estritamente vai ver que não é possível, mas vai também de padre para padre, de bispo Entendi. para bispo, né? Os mais tradicionais, por Os mais exemplo, não tradicionais vão deixariam... levar a lei ao pé da letra. Os outros não. Que nem o Papa disse que os capuchinhos têm a manga do lábio... O Papa e muitos outros padres, né? Dizem os capuchinhos têm a manga do hábito muito larga, né? Porque nós sempre buscamos uma forma Entendi. mais pacífica, né? Pra melhor. acolher, pra pra acolher, abraçar né? as pessoas. Não de julgar, né? Então... vai de pároco para pároco, Entendi. e a orientação que o bispo da diocese dá também, né? E o processo que o pároco, o líder, o padre, né, conseguiu acompanhar, né? E ver, né, assim, o processo que ele conseguiu acompanhar e ele vai dizer, né, se pode ou se não pode, né? E tem outra questão também, Alguns Frei. não vem complicação, né? Como eu falei no começo da mãe solteira. Ela é uma mãe solteira, ou se separou, ou, né, algumas vezes estritamente ela não poderia, mas o Papa já diz, a gente deve acolher e dar ela a comunhão também. Isso. Ótimo. Temos perguntas aqui, Frei. A Cleonice disse que tá ótima a entrevista com o Frei Rafael. Obrigada, Cleonice. E temos uma pergunta. E se ambos quiserem anulação? Casamento durou meses, mas faz ambos que não estão mais juntos. Se o casal, quando casou, fez por impulso, por exemplo. Aí vamos casar. Estão ali, né? É isso, Gabi? Estão pouco tempo juntos e, paixão, aquela coisa louca. Vamos casar. Durou meses, mas acabou. Pode anular? Se for desejo dos dois, entra... Eu não sou especialista no direito canônico, mas como eu disse... Entraria nessa questão jurídica com a igreja. É uma questão jurídica, né, e teria que mostrar, né, o processo que... Por que eles não casaram? Por que eles casaram? O que levou... O que vai ser feito vai ser isso, né? O padre, que, né, vai conversar com o padre, ou quem for, vai conversar e vai tentar entender o que levou ao casamento, para, vendo o que levou, ver se é possível ou se não é possível. Porque se for poucos meses, né? É estudo de caso a caso. Caso a caso. Vai o que do pode demorar, porque entra judicial, né, gente? Vai do conversar muitas vezes até com o padre da paróquia, né? Ou buscar um padre que é especialista ou que estudou direito, né? E vai conversando, né? E ele vai buscar entender o que levou ao casamento, para ver se é possível ou se não é possível, né? Tá, outra questão é em relação a vestimenta na igreja. Antes da gente encerrar, que os meninos aqui já estão e o papo tá bom. Só um pouquinho, eu já encerro.
a forma de se vestir para ir para a igreja, né? Tem alguma regra? Eu lembro que muitas pessoas diziam, né? Eu lembro quando eu era criança, tinha a roupa da missa. Deus o livre botar a roupa da missa para ir para a escola e para uma festinha. Não, é a roupa de domingo, a roupa de missa, né? Tem de alguma forma que não possa entrar, ou de chinelo, de bermuda, ou enfim, eu acredito que tu tem que ir lá para buscar a palavra. Mas existe alguma coisa o que se em pede relação a muitas isso? vezes é que aqueles que vão fazer comentário, outros que não vão com uma roupa muito chamativa, né, ou decotada. Que vão lá em cima, no caso do altar. Mas os que estão na assembleia, bom... Se estiver dando uma caminhada na rua e quiser chegar, chega. Ah, que nem tô na praia e passei na igreja e quero, né... Sim. Quero entrar. Bom, pode. Até porque Deus não, né? Foda-se o que tu tá usando. É o que tu a não é. ser que você vá numa igreja, né, um padre bem tradicional, daí ele vai dizer que... Deixa eu contar uma pra vocês. Lá em Carazinho já aconteceu de ser cancelado um casamento. A noiva estava na porta da igreja, meu querido. Cancelado. Porque estava muito decotado o vestido. Só que eles tinha que ter avisado antes a noiva, amada. Nossa, foi... Mas também... isso aconteceu há anos atrás. Eu era criança, ainda não... Atualmente eu acredito que já tá um pouco mais de boa, mas é claro, o padre era bem tradicional, só que eu acho que faltou instruções para os noivos, também, né? Porque ela foi com um vestido lindíssimo, só que pelo decote ele era, não, né? Então não aconteceu. Foi punk. Então, é muito importante que tenha essas informações das pessoas que estão lá dentro também, né? Eu não vejo problema aí de bermuda, porque também eu muitas vezes também vou de bermuda, né? Ou chinelo, né? Com uma camiseta normal, comum, não precisa ser camisa, né? Nem gola polo, nada muito... Como a pessoa se sentir mais à vontade, né? Mas também, né, temos que entender que tem outros lá, desde que não cause tanto escândalo, que tem os outros que estão lá também, né? A Silvana ainda da missa. Pirua, né? A Marina Rod, parabéns, Silvana, pela qualidade da entrevista. Beijo! A Gabriela disse perfeito. Adorei a conversa de vocês. Frei, amado, querido, gentil, educado, de um conhecimento. Obrigada pelo bate-papo. Desculpa qualquer pergunta tranquilo. Ou qualquer brincadeira, mas é que é importante que as pessoas também, né? Sim. Porque são, às vezes, curiosidades que todo mundo tem e ninguém pergunta. Então essa foi uma oportunidade de a gente poder conhecer e ver que o quão humanos vocês são. Sim. Mais uma pergunta. Sexo não pode antes do casamento, masturbação pode? Pode ou é pecado? Eu já pedi desculpa pelas perguntas. Não, sim. Também? Se a igreja a igreja entende... Nada? A igreja entende que, né, assim, lá a fecundação gera a vida, né? Então, não pode botar fora a semente. É esse o pensamento. Então tá. Se na fecundação ali, quando o espermatozoide se juntaram, já existe vida, então o espermatozoide do homem é semente, é uma vida também, e que eu estou botando fora. Perfeito. Então assim nós encerramos de forma triste, enlutada, o programa de... Frei Rafael de Lima, obrigada, querida. Foi uma satisfação de receber mais uma vez. E nós voltamos na semana que vem. Agradecer. Padre, vem cá. A gente chama de padre, mas ele não é padre, tá, gente? O Antônio, dá um oizinho lá pra galera. Tem que abaixar. Abaixa, mais pra cá. Vem pra cá. Isso, olha aí, ó. Esse, gente, é o Antônio. Senhor resolve. Pai desta figura maravilhosa. Grande Frei Rafael, que em maio, então, vai ser ordenado padre. Obrigada, Antônio. Isso. Obrigada. Alguma mensagem para os nossos espectadores? Só convidar aos telespectadores que no dia 17 de maio, na Igreja Matriz de Santo Antônio, eu vou ser ordenado padre, pelas mãos do bispo da Diocese, Dom Silvio, e aqueles que tiverem curiosidade de ver como é que é o rito de ordenação, ou também me prestigiar lá, amigos meus que talvez estejam assistindo, sintam-se convidados.
Isso aí. E a gente te convida para na próxima semana estarmos juntos novamente aqui na Roda de Conversa. Beijo. Tchau. Tchau.